Pessoal, vamos falar sobre princípios, parte 2, ok? Nós vamos ver ainda sobre os princípios expressos na Lei 8666 e agora a gente vai ver os princípios da legalidade. O princípio da legalidade é o mesmo princípio que está lá no artigo 37 caput da Constituição Federal, ok? Então ele está de forma genérica no artigo 5º e no caput do artigo 37. O que, sintetizando, nós vamos poder falar que o que? O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, certo? Então a lei não proibiu crime, ato ilícito, contravenção, não pode. O restante tudo pode para o particular. Agora, para o administrador público, ele tem o que? Ele tem que administrar recursos públicos, então agora vai ser mais restrito, a atuação dele vai ser mais vinculada, percebe? Então ele vai somente poder fazer aquilo que a lei permite ou o que ela autoriza, ok? Então vai ser a atuação do agente público, vai ser mais restrita, dada a função pública que ele tem de administrar recursos públicos. Aplicado ao Instituto da Licitação, então esse princípio informa que o administrador só cabe expedir atos administrativos fundamentados na lei ou no instrumento convocatório, que é o caso que é a lei interna do procedimento de licitação, ou ele é um edital ou uma carta convite, conforme aí a gente vai ver logo a seguir, ok? Portanto, então, a natureza dos atos praticados ao longo do procedimento licitatório ou da licitação é majoritariamente o que? Atos vinculados, ou seja, procedimentos da licitação majoritariamente, a natureza é majoritariamente vinculada, ok? Então não tem muita margem aí pro administrador estar decidindo dentro de um procedimento licitatório. Lembrando que o procedimento licitatório tem lá o início e o fim com a homologação. Depois eu vou falar mais sobre esses procedimentos que vão ter aqui dentro, certo? E aqui dentro ter vários procedimentos sucessivos e cronológicos, que dentro desses instrumentos tem o que? Pouca liberdade de escolha do administrador. Então tudo majoritariamente são atos vinculados, perfeito? Não deixa muito margem aí. Qual a maior margem que ele tem? É na elaboração do edital ou da carta convite. Ele vai trazer algumas coisas relacionadas a prazo, entrega, pagamento, especificação do material. Então nesse sentido aí ele tem uma margem um pouquinho maior aí de discricionalidade, mas ainda assim obedece aos princípios que nós vamos estar estudando na sequência. Impessoalidade. Olha só, tem o princípio da impessoalidade e aí mais para frente nós vamos estar vendo o princípio da igualdade. Vamos dizer que eles são primos, perfeito? Nós vimos aí lá no primeiro módulo de Direito Administrativo, quando nós estávamos falando sobre os princípios expressos, nós falamos lá numa questão que tem um é corolário do outro, perfeito? Então, são muito próximos. Princípio da impessoalidade significa que o quê? A ideia de imparcialidade, a ideia de objetividade. Então, eu afasto a subjetividade quando eu estou numa licitação, certo? Então a licitação ela tem que ser imparcial, ela não pode ter um alcance aí da subjetividade do julgador, certo? Porque se tivesse isso, eu poderia estar escolhendo algo em detrimento ao outro de forma subjetiva e eu não posso, tem que ser de forma objetiva. Então, em homenagem ao princípio da impessoalidade, algo tem que ser feito de forma imparcial, algo de forma objetiva, ok? Então, objetivamente, exemplo, eu vou colocar lá, vou comprar uma cadeira, certo? Uma cadeira para o órgão público. Essa cadeira aqui, ela vai ter algumas especificações, ok? Então essas especificações vão estar lá no meu instrumento convocatório, perfeito? As especificações dela. Aí
que acontece? Vai chegar uma empresa X, uma empresa Y e uma empresa Z, certo? A empresa Y tem uma pessoa que eu não gosto, tem um pessoal lá que me disseram que esse pessoal aqui presta um mau serviço. Eu posso desclassificar eles? Resposta não. Por quê? Está previsto que eu tenho que ser imparcial. Então, o meu critério de avaliação da cadeira vai estar previsto onde? No meu edital, de forma clara, suficiente e precisa. Então, se eu vou desclassificar a empresa Y, se ela for a primeira colocada aí, vai ser de acordo com o que foi previsto no edital de forma objetiva, certo? Não cabe então aí o subjetivismo do julgador, de modo que não seja alcançado aí pela parcialidade, perfeito? Então, o princípio intimamente, como nós já falamos, ligado à isonomia e do julgamento objetivo, perfeito? Moralidade e probidade administrativa de uma vez só. Então, boa parte da doutrina indica que probidade é o conceito mais amplo que a moralidade. Então, eu tenho a probidade, eu tenho o guarda-chuva e dentro tenho quem? A moralidade, perfeito? Então, aí o autor, um dos doutrinadores, vai falar que a moralidade e a probidade obrigam o licitador e os licitantes, ou seja, a administração e os fornecedores, a observarem pautas de conduta honesta e civilizada, interditando conluios para afastar disputas. Então, eu tenho que interditar conluios para afastar disputas, porque isto é imoral, isto é improbo. O que significa isso? Significa que licitantes não podem agir de conluio para fazer fatiamento de mercado, por exemplo. Exemplo disso, empresas informáticas fazem um acerto entre eles para dizer que nos ministérios XYZ vão ser atendidos pelas empresas ABC e nos ministérios FGH serão atendidos pelas empresas F e G, como um exemplo. Ou seja, estou fatiando o mercado. Então, isso aí é improbo, isso é ilegal, isto é crime, perfeito? Então, não pode então ter conluios, certo? Então, não pode ter conluios para afastar disputas, acordos para aumento de preço. Então, não pode ter isso daqui, porque isso aqui são crimes, certo? Isso aqui daqui são crimes contra a economia. E decisões desleais, que decisões leais ferem aí o princípio da moralidade e também da probidade, tendo em vista que os dois andam de mãos dadas. Então, semelhança da legalidade e da impessoalidade não são princípios específicos do Instituto da Licitação, sendo aplicáveis à administração pública. Então, está o princípio aí da moralidade e probidade, então no caput e parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Quem vai estar lá? O princípio da moralidade, ok? Então, o princípio expresso lá da moralidade, que está lá no tal do LIMP, o M é de moralidade, lembram? Então, tá vindo para cá também como princípio explícito dos que estão previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, vão estar todos menos o e deficiência. Então, vai estar legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Princípio da igualdade. Então, nós como falamos que ele é primo do princípio da impessoalidade. Então, o da igualdade também não é específico da licitação. Guarda, então, assento na Constituição Federal, no artigo 5º, que ele diz lá que todos são iguais perante a lei, certo? Mas o princípio veda a discriminação, a diferenciação ou favorecimento de licitantes em razões de fatores irrelevantes, meu povo, para cumprimento do objeto licitado. Então, o que você tem que tomar cuidado com isso? Que o princípio da igualdade veda discriminações irrelevantes. Em outras palavras, ele está dizendo que ele
pode ocorrer discriminações entre fornecedores em determinada situação. Perfeito? Qual é a situação? Quando tem uma razão de fatores que são relevantes. Perfeito? Então isso aí é comum, cair em prova, derruba muita gente, porque pode ocorrer discriminação, pode ocorrer favorecimento. Essas palavras são fortes, são pejorativas, então acabam trazendo aí uma certeza de que a questão está errada. Mas quando tivermos aí fatores relevantes que a questão traga, ou quando ela explique de maneira geral, dizendo que o princípio da igualdade pode trazer situações onde que podem ocorrer discriminações entre ou favorecimento entre licitantes. Resposta: sim ou não? Sim. Quando que pode ocorrer isso? Quando nós tivermos fatores relevantes. Perfeito? Então o princípio em questão não se trata de uma mera igualdade formal, então nem todos são realmente iguais entre si, admitindo-se, portanto, algumas formas de distinção entre os licitantes. A fase de habilitação do interessado não deixa de ser uma forma de diferenciá-los, pois são julgadas apenas as propostas daquelas que preenchem o requisito de qualificação jurídico, técnico e fiscal financeira contido no instrumento convocatório. Perfeito, isso aqui está tranquilo. Agora, a lei vai fixar alguns critérios que não podem ser utilizados ou não podem ser usados como forma de distinção entre os licitantes. Quais são? A naturalidade, a sede, o domicílio, ok? Então é vedado trazer esses critérios aqui como favorecimentos ou como forma de distinção entre os licitantes. Então, o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 vai dizer: é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar atos de convocação de cláusulas ou condições que comprometam, que restringam ou que frustrem quem? O caráter competitivo. Estabeleçam preferências ou distinções entre razões de naturalidade, de sede, domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Exemplo clássico que ocorreu aí: um Estado membro, ele estava fazendo uma lei de licitação, então normas específicas de licitação, trazendo distinções que favoreciam empresas que produziam, tinham sua sede no Estado membro. Então ele estava falando assim: olha, a empresa que tem a produção dentro do meu estado vai ter uma diferenciação. Resposta: é inconstitucional, foi julgado impertinente, porque a própria lei de norma geral veda essa atitude dos agentes públicos. Perfeito? Agora nós temos alguns critérios aqui que são parâmetros para resolução de casos de empates entre licitantes. Então, os licitantes, numa proposta lá, o licitante ofereceu lá no seu serviço, do seu bem, vamos supor, R$10, e o B ofereceu também R$10. Como que eu vou fazer isso? Quais são os critérios de desempate? Então veja, o primeiro critério, que são os bens são produzidos no país. Primeiramente, bens produzidos no país. Verifico se o bem foi produzido no país. Verifico se o bem foi produzido no país. Continua o empate, e agora eu vou ver produzidos ou prestado por empresas brasileiras. Produzidos ou prestado por empresas brasileiras. Persistindo o empate, vou para o inciso 4º, que é o que? Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisas e desenvolvimento de tecnologia no país, ok? Pesquisa, invisto em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país. E aqui uma mais recente, que é o que? Os que são produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos previstos em lei para pessoas com deficiência, o tal do PCD agora, que era o PNE antigo. Então, PCDs ou reabilitado da Previdência Social que atendam às regras de acessibilidade que são previstas na legislação. Então, é um outro critério. Vamos pegar um exemplo aqui, para você ver como que funciona. Empresa A é uma empresa chinesa, produz, só um exemplo, tá? Produz o produto no Brasil. Uma empresa brasileira que importa produto da China, ok? Então, qual vai ser o critério de desempate delas? Primeiro, produzidos no país. A empresa chinesa produz os produtos no Brasil. A empresa brasileira importa da China. Quem é que ganhou? A empresa chinesa. Então, é o primeiro critério de desempate. Então, não importa se seja empresa brasileira ou não, porque isso aqui é o segundo critério, perfeito? O primeiro critério foi quem? Produção no país. Então, nesse caso, no nosso exemplo, a empresa vencedora foi a empresa chinesa, ok? Então, primeiro são os critérios, eles são nesta ordem, seguidos nesta ordem. É interessante, então, essa Estatuto de Pessoas com Deficiência trouxe esse favorecimento às empresas que comprovam a reserva de vagas aí para portadores de deficiência. Então, fique ligado com relação a isso, ok? Agora, lá no artigo 45 da Lei 8666, ele vai trazer que em caso de ocorrer empate em todos esses critérios, vai ocorrer agora o quê? Vai ocorrer por sorteio em ato público, certo? Então, as duas empresas deram os mesmos lances e aí todos os critérios elas empataram. Então, vai ser resolvido agora por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados e vedado qualquer outro tipo de processo, ok? Que é importante também aqui, no artigo, parágrafo 3º, ele vai dizer que para os casos de licitação tipo menor preço, que é o caso de quem? Do pregão eletrônico, ele tem o tipo menor preço. Então, os licitantes são considerados classificados. A classificação se dará pela ordem crescente dos preços e propostas aí que são previstos, e em caso de empate eles são exclusivamente, volta aqui, tá aí, ó, exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior. Então, significa dizer o que? No caso de licitação, cuja modalidade seja de pregão eletrônico, que o tipo sempre será o menor preço, eu não vou usar esses critérios aqui, ó. Eu vou usar o que? Qual critério? O critério de desempate que está previsto aqui, ou seja, seria por sorteio, perfeito? Seria por sorteio. Mas nós temos um outro critério que é utilizado também, que é o caso da lei complementar, que a lei complementar trouxe um tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, no caso chamado dos empates técnicos, ok? Empate técnico, ou seja, vai ter uma porcentagem para mais ou para menos ali, que a empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte, ela pode ficar com um valor maior do que uma empresa de grande porte, até uma porcentagem, e essa porcentagem agora ele pode ser chamado para ver se ele cobre esse valor, ok? Então é o chamado empate técnico. Então, para caso de favorecer empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, perfeito? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, até a próxima aula, um abraço.